Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Vamos falar um pouco acerca de reconciliação. Hoje, reconciliação com Deus, a reconciliação na sua expressão, na sua forma de ser. Quando nós falamos a respeito de reconciliação, nós estamos falando a respeito de harmonia, de restauração da paz, a restauração da harmonia, a restauração dos princípios e valores que nos fazem estar em harmonia com o nosso semelhante e desta forma também estarmos em harmonia com Deus. A reconciliação, é claro que vai vir da palavra conciliar, o verbo conciliar, conciliação. Conciliar é restaurar a harmonia. Conciliar é buscar harmonizar, entrar em acordo. Quando nós falamos em reconciliação, é harmonizar novamente, entrar em acordo novamente. E é muito curiosa esta expressão quando nós tratamos a respeito da nossa relação humana com Deus, a nossa relação pessoal com Deus, nós temos que parar um pouco para pensar nesta questão da reconciliação com Deus. Deus, apesar de ser soberano sobre todo o universo, o nosso Criador, que nos criou à sua imagem, à sua semelhança, mas ele busca a reconciliação. Por quê? Porque nós, pelos nossos pecados, transgressões, culpas, delitos, iniquidades, por tudo aquilo que nos separa de Deus, pela nossa postura, o nosso jeito de ser e de nos colocarmos na prática, distante daquilo que é propósito de Deus para a nossa vida, nós quebramos esta harmonia, nós quebramos esta paz, nós quebramos o propósito de Deus para que nós vivamos bem, para que nós estejamos bem em todo o tempo. Então, Deus propõe a todos nós que nós venhamos a nos reconciliar com Ele, buscar de volta, trazer de volta esta harmonia, esta paz, entrar em acordo com Deus, porque apesar da sua soberania, apesar da sua autoridade, Deus não quer ser autoritário. É muito diferente de ter autoridade ou ser autoritário. Ser autoritário é aquele que manda e o outro não precisa compreender por que está sendo mandado, qual o propósito daquilo que ele está fazendo. Agora, quando nós temos um líder que tem autoridade e nós nos submetemos a esta autoridade, aí sim nós compreendemos o que ele está fazendo, o que ele está falando, qual o seu propósito, qual a sua direção e o que ele deseja para nós dentro desta harmonia, dentro desta paz, dentro desta restauração da conciliação. E é isso que Deus propõe a você, propõe a todos nós, que nós tenhamos harmonia com Ele, que nós venhamos a restaurar esta harmonia. Por isso que nós falamos acerca de reconciliação. Olhando o texto de Efésios, capítulo 2, os versículos 11 em diante, nós temos a palavra de Deus que nos diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados à incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em forma de ordenanças. O objetivo dele
era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou para vocês que estavam longe e oferecer a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Observe a maneira que o apóstolo Paulo descreve a nossa reconciliação com Deus, o propósito e o motivo, a necessidade de sermos reconciliados com Deus. Já no primeiro momento, no versículo 11, o texto descreve que, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. O que é esta expressão gentil? Gentil é uma maneira delicada deles falarem a respeito das pessoas que não faziam parte do povo de Deus, que não fazia parte, neste contexto, do povo de Israel. Aquele que nascia israelita, dentro da expressão das 12 tribos de Israel, eram chamados povo de Deus, porque desde o seu início, da sua infância, já eram criados no conhecimento da palavra de Deus, conhecendo cada detalhe da palavra, buscando compreender a revelação de Deus, buscando compreender o propósito de Deus para o ser humano, buscando compreender qual a direção de Deus pelo Espírito Santo, que ao colocarmos em prática em nossas vidas, nós possamos viver cada vez melhores. Então, os israelitas já tinham por fundamento da sua nação de que a base da sua vida estava em Deus. E assim, eles nasciam, se instruíam na palavra de Deus, naquilo que nós podemos dizer que era a Bíblia naquele tempo para eles, a Bíblia que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, em que tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e os salmos, né? Os salmos ali que expressam principalmente as orações de intimidade com Deus. Este conjunto do Pentateuco, dos salmos e dos profetas, nós temos a chamada Tanakh, que vem da expressão da Torá, que é os mandamentos em forma de ensinos. E assim, todo israelita, todo o povo de Israel, sabia e conhecia cada lei, cada detalhe, o propósito da lei e o motivo do seu cumprimento. Quando eles nasciam, faziam uma aliança com Deus, que era representada através da circuncisão. É por isso que o texto fala a respeito disso. A circuncisão era um corte no prepúcio ali do pênis, onde havia uma purificação ao 8º dia do nascimento de todo israelita, mostrando que ele fazia uma aliança com Deus. Mas por que Deus pediu que se fizesse a circuncisão como aliança, como forma de aliança com ele? É porque, ao se fazer a circuncisão, que era esta cirurgia, vamos dizer assim, muito próxima do que nós temos hoje, a cirurgia de fimose, que era ali relacionada à marca que era colocada no pênis. Então, como comprovar que alguém tinha aliança com Deus se esta marca
era de um órgão que não era exposto, não era exibido a todas as pessoas. Por que Deus pediu dessa maneira? Deus está mostrando que a aliança com ele é algo íntimo, é algo pessoal, não é para ser exposto para qualquer pessoa. Todas as pessoas podem fazer aliança com Deus na sua intimidade, na sua proximidade com Deus. Mas para fazer aliança, eu tenho que ser íntimo de Deus. É por isso que a marca da aliança era no órgão sexual, no pênis, mostrando que a relação com Deus é uma relação de intimidade, é uma relação pessoal, é uma relação em que eu não posso, nem tenho como ficar exibindo a todas as pessoas, mas é algo que está no meu interior, na minha mente, no meu coração, e desta forma eu coloco em prática a palavra de Deus, e pela prática da palavra eu mostro que eu sou circunciso, que de fato eu fiz a circuncisão, eu fiz uma aliança com Deus. É isso que acontecia naquele tempo. Por isso que o versículo aqui 11 de Efésios 2 nos diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Gentios por nascimento quer dizer o quê? O povo que nasceu não israelita, não parte das tribos de Israel, então eram chamados de gentil. Vocês não fazem parte do povo de Deus. Mas o texto também diz assim, que chamados incircuncisão pelos que se acham circuncisão. Ou seja, aqueles que faziam a circuncisão ao 8º dia do seu nascimento, eles falavam que os povos que não eram israelitas não eram da circuncisão, eram incircuncisos, ou seja, não tinham aliança com Deus, não tinham compromisso com Deus, ainda não compreendiam a palavra de Deus, não estudavam a palavra de Deus. E aí vem Jesus Cristo para transformar esta perspectiva. O que ele coloca aqui é, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto à aliança da promessa, e sem esperança e sem Deus no mundo. Observe como era observado, como era visto os gentios naquela época. O povo que não era de Deus era um povo considerado fora da promessa, um povo sem Deus, um povo sem esperança, um povo em que cada vez mais se distanciava de Deus. O que Jesus fez foi oferecer a oportunidade de reconciliação, de harmonia, a possibilidade de restauração da fé, de se fazer uma circuncisão que não é apenas uma marca física, mas uma circuncisão na mente e no coração, entendendo, compreendendo os propósitos de Deus, colocando em prática os seus mandamentos e desta maneira também fazendo parte do povo de Deus. É por isso que o versículo 14 de Efésios 2 vai falar que Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez e um destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ou seja, pela postura das pessoas que não conheciam a Deus, havia uma inimizade, havia uma desarmonia com relação à vontade de Deus, o propósito de Deus na criação do ser humano e aquilo que o ser humano estava vivendo naquele momento, que não estava de acordo com a palavra de Deus, mas estavam simplesmente buscando os prazeres da carne, buscando as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, sem conhecer, e mesmo no conhecimento pouco que tinham, desprezavam a vontade de Deus, porque a sua vontade prevalecia, era maior do que a vontade de Deus na direção que eles estavam oferecendo. Infelizmente, hoje também acontece isso. Mesmo que a palavra de Deus é muito divulgada, muito difundida, mesmo que todos tenham acesso à palavra de Deus de uma maneira muito facilitada em nossos dias,
ainda existem pessoas, e muitas pessoas, que rejeitam a palavra, que não querem viver debaixo da autoridade de Deus, que não aceitam Jesus Cristo como Senhor da sua vida, porque eles acreditam que a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua postura é melhor, vai trazer mais prazer do que aquilo que Deus está oferecendo como propósito. Aqui, dentro da expressão dos israelitas, eles eram obrigados a cumprir os mandamentos de Deus. E é por isso que quando chega Jesus Cristo, apresentando o evangelho da possibilidade, é possível você vir fazer parte do povo de Deus, é possível você fazer parte da circuncisão, mas não uma circuncisão física, mas uma circuncisão espiritual, que é a transformação da mente e do coração, os sentimentos, as emoções, o senso de prazer apresentado por Cristo de maneira sadia, de maneira aprovada por Deus, e quando nós vivemos pautados por aquilo que Jesus Cristo nos ensina, nós colocando em prática a palavra de Deus, nós deixamos de fazer, usando a expressão aqui do próprio texto, nós deixamos de cumprir os mandamentos em forma de ordenanças. O que quer dizer isto? Quer dizer que o mandamento não é mais válido? Não, né? Pelo contrário, o mandamento continua válido e mais válido do que nunca. Só que agora eu não faço mais por obrigação, como os israelitas faziam e obrigavam aos seus filhos a cumprirem cada um dos mandamentos, mesmo que algum não quisesse fazer, se aquele batesse o pé e realmente não colocasse em prática a palavra de Deus, ele era expulso da comunidade de Israel. Não poderia fazer parte da comunidade de Israel, porque existiam as leis taxativas que eles eram obrigados a obedecer. Deus, ele vem nos mostrar que a nossa relação íntima, pessoal, a nossa aliança, a nossa circuncisão com ele, trata, em primeiro lugar, do livre-arbítrio, da nossa decisão pessoal de querer estar com Deus, de compreender que as orientações de Deus são as melhores para as nossas vidas, de compreender que a palavra de Deus é viva e eficaz, é válida para os dias de hoje, e compreender que ao cumprirmos a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus estatutos, o seu direcionamento espiritual pela palavra, que é a Bíblia, quando nós fazemos isso, nós estamos nos reconciliando com Deus, buscando harmonia, buscando paz, e estamos cumprindo os mandamentos por livre-arbítrio, por vontade, pelo desejo de agradar o coração de Deus, pelo desejo de promover alegria no coração de Deus ao escolhermos praticar aquilo que realmente ele nos ensina. Esta alegria que nós promovemos no coração de Deus, que é chamado de graça, e aí o texto vai falar: pela graça sois salvos, pela alegria que você promove no coração de Deus. E você promove alegria no coração de Deus quando você faz o que tem que fazer, quando você faz aquilo que é correto, quando você compreende a palavra de Deus e coloca em prática. Assim como Jesus, no seu batismo, em que ele foi até João Batista, para que João Batista o batizasse, e naquele momento ali de batismo, o texto de Mateus, capítulo 3, fala que os céus se abriram, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e Deus, o Pai, deu um testemunho naquele momento. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, porque ele está fazendo o que é certo. E é isso que Deus quer falar para você, para mim, para todos nós nos dias de hoje. É isto que Deus quer apresentar para nós, que ele está observando a nossa postura de vida, a nossa conduta, as nossas escolhas. Ele não quer nos obrigar a caminhar com ele, ele não quer nos obrigar a seguir os seus mandamentos, mas ele quer que nós façamos tudo isto, que nós cumpramos os mandamentos,
que nós venhamos a nos dedicar a conhecer mais de Deus e a caminhar com Ele, estar ao seu lado. Ele quer que nós façamos tudo isso de maneira natural, de maneira espontânea, sem sermos obrigados a fazer, mas sim pelo amor e pela compreensão que Deus sempre quer o melhor para todos nós. Então, desta maneira, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, não por ordem, não em forma de ordenança, mas por vontade própria, pelo livre-arbítrio, pelo desejo de agradar o coração de Deus, ele fica feliz, ele fica contente conosco. E aí sim, pela graça, nós somos salvos. Pela alegria que nós promovemos no coração de Deus, é que nós somos salvos. E nós promovemos essa alegria através da nossa postura cristã, da obediência e da sensibilidade de ouvir o Espírito Santo a cada dia. Que Deus abençoe você de um modo muito especial, que você tenha essa sensibilidade de ouvir a direção do Espírito Santo, manter o foco em Jesus Cristo, para que Deus, o Pai do céu, possa olhar para você e dizer o mesmo testemunho que ele deu ao seu Filho Jesus Cristo, que ele dê a você também como Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Este é meu Filho amado, esta é minha filha amada. Então guarde esta mensagem na sua mente e no seu coração, que você é um filho, filha amado por Deus neste momento em que nós estamos vivendo e para toda a eternidade. E Ele quer o melhor para você, para a sua família, para todos nós. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, nós pedimos a direção do teu Espírito Santo e que o Senhor nos fortaleça a cada dia para vencermos os dias maus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.